Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos, que a nossa essência seja segundo a essência de Deus, que a nossa ética seja segundo a ética de Deus. Estejamos produzindo bons frutos e que esses frutos permaneçam. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine, nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente boa, no Santo Evangelho de hoje, continuando no capítulo 11 do Evangelho segundo São Marcos, na qual ontem nós vimos falando sobre a figueira. A figueira que o Senhor foi até lá e não encontrou fruto. E por isso o Senhor não encontrou fruto na figueira.
O que é a figueira? A figueira é cada um de nós, e temos que produzir frutos, isto é, boas obras. Será que estamos produzindo bons frutos? Será que estamos produzindo boas obras? Que todos os seres humanos produzam bons frutos, tenham todos os instrumentos das boas obras, como escreve São Bento. E hoje, gente boa, continuando no capítulo 11, no capítulo da figueira que nós vimos ontem, os discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo foram com o Nosso Senhor Jesus Cristo de novo para Jerusalém, na qual, nesta semana que nós estamos concluindo hoje, nós vimos o Nosso Senhor Jesus Cristo anunciou a sua paixão. E no anúncio da sua paixão, nós vimos Tiago e João fazendo um pedido ao Senhor. Não sabiam o que estavam pedindo, mas depois o Senhor falou do cálice e do batismo, do cálice da amargura da paixão e do batismo da dor na cruz. E hoje, neste sabadão, gente boa, enquanto o nosso Senhor Jesus Cristo estava com os 12 discípulos em Jerusalém, andando no templo, vieram aquele grupo de pessoas sem fé, que não entendiam, não viam o reino de Deus. E quem eram essas pessoas? Eram os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os anciãos. Eles não viam o poder de Deus agindo, a misericórdia de Deus agindo. Viam nosso Senhor Jesus Cristo somente um ser humano. Na cristologia, eles só viam o Jesus histórico, não viam o Cristo da fé, o Deus Salvador. E hoje, meu povo de Deus, nós vemos em nosso cotidiano, nós estamos vendo o reino de Deus acontecer? Estamos vendo os milagres acontecerem? Por isso, estejamos agindo com fé, creiamos, permaneçamos em Cristo. Que eles fizeram essa pergunta ao nosso Senhor Jesus Cristo, uma pergunta que eles não tinham fé. Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Gente boa, o nosso Senhor Jesus Cristo curando todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas. Enfermos sendo curados, mortos ressuscitando. E as pessoas que não tinham fé perguntaram ao Senhor com que autoridade que ele fazia aquelas coisas. E vejamos, gente boa, o nosso Senhor Jesus Cristo conversa com eles de uma forma que eles ficaram sem saída, não entenderam nada. E por que não entenderam nada? Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos. Porque eles não tinham fé. E para que nós entendemos, para que nós compreendamos, temos que ter fé, que crer. Creiamos, tenhamos fé, e vejamos novas todas as coisas em Cristo Senhor. E o nosso Senhor Jesus Cristo faz uma pergunta para eles que eles não souberam responder nada. Se eles respondessem aquela pergunta, o nosso Senhor Jesus Cristo dizia para eles com que autoridade ele fazia aquelas coisas, que ele é o Deus Salvador. O nosso Senhor Jesus Cristo só perguntou do batismo de João, o precursor. E o batismo de João vinha do céu ou dos homens?
E vejamos, gente boa, eles não sabiam de onde que veio o batismo de João. É lógico que o batismo de João veio do céu, porque João foi aquele que veio anunciar a chegada do Senhor, pregar o batismo de conversão. E como, a partir da segunda semana do tempo santo do Advento em dezembro, João começa a gritar: endireitai as veredas, preparai os caminhos do Senhor. João começa a pregar o batismo de conversão. E hoje, gente boa, somos todos nós que temos que pregar o batismo de conversão como João. Por isso, como bem sabemos que nós somos a figueira que nós vimos ontem representa cada um de nós. E temos que produzir figos e figos saborosos, isto é, bons frutos, boas obras. Que assim todos nós compreendamos, sabemos de onde que veio o batismo de João, que é do céu. E as pessoas eram tão do coração duro que não responderam nem se era do céu, que é o que é certo, que de onde que vinha o batismo de João, ou se era dos homens. Ninguém respondeu, porque eles não tinham fé. E por isso, gente boa, Jesus só argumenta: por que não acreditastes em João? João, o precursor, pregou a palavra ao batismo de conversão para todos se converterem. E depois, gente boa, Jesus só perguntou: respondei-me. E ninguém responderam, e começaram só a discutir entre eles, só argumentando. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? E por isso, gente boa, ficaram com medo, porque todos tinham João, o precursor, na qualidade de profeta. Como bem sabemos que João é o profeta do Novo Testamento. E só responderam: não sabemos. Responderam com o coração duro, porque eles não tinham fé, não sabiam de onde que veio o batismo de João. E Jesus coloca eles em questão: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Se eles respondessem que o batismo, de onde que vinha o batismo de João, o nosso Senhor Jesus Cristo argumentava a sua divindade para todos eles, que ele é o Deus Salvador. E na realidade, em nosso cotidiano, temos que ser fortes na fé para que nós compreendamos os mistérios de Deus e estejamos orando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e batizando como João, o precursor, que somos batizados e enviados, somos o povo sacerdotal. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, pregando o batismo de conversão, batizando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e curando todas as pessoas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e libertando as pessoas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, tenhamos fé, creiamos, estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé,
permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos tenham fé, creiam, estejam na força do Espírito do Senhor nosso Deus e na vossa proteção, ó meu belo amor. Vejam novas todas as coisas. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Atendei, ó Deus de misericórdia, as preces da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha de Misericórdia, cujo filho, morrendo na cruz, esmagou a cabeça da antiga serpente e confiou todos os seres humanos à sua mãe como filhos e filhas. Brilhe em toda a gente a luz da verdade, entre em toda a gente a alegria da paz, e o possua o Espírito da santidade, que morando em toda a gente, lhe restitui a serenidade e a paz. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ó Rainha de misericórdia, Senhora da defesa, socorra, defenda todos os seres humanos, que todos os seres humanos estejam na vossa proteção, progredindo sempre mais e mais a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos armados na força que vem do Senhor nosso Deus, e orando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todos os seres humanos, pela cura física, pela cura espiritual, pela libertação física, pela libertação espiritual,
e na proteção da Santíssima Virgem Maria, na força do Espírito do Senhor nosso Deus, fortes na fé e compreendendo todos os mistérios da revelação de Deus. Feliz sabadão e estejamos rezando uns pelos outros. Virgem Maria Aparecida, estendei o vosso olhar sobre o chão de nossa vida, sobre nós e nosso lar. Virgem Maria Aparecida, nossa vida e nossa luz, dai-nos sempre nesta vida paz e amor, ó Jesus. Dai-nos sempre nesta vida paz e amor, ó Jesus. Peregrinos longes terras, caminhamos outra vez, de altos montes e altas serras, para vos deixar os pés. Virgem Maria Aparecida, nossa vida e nossa luz, dai-nos sempre nesta vida paz e amor, ó Jesus. Dai-nos sempre nesta vida paz e amor, ó Jesus. Estendei os vossos braços que trazeis no peito em cruz, para nos guiar os passos para o reino de Jesus. Virgem Maria Aparecida, nossa vida e nossa luz, dai-nos sempre nesta vida paz e amor, ó Jesus. Dai-nos sempre nesta vida paz e amor, ó Jesus. Virgem Maria Aparecida, nossa vida